vamos falar um pouquinho sobre verbos. Então, você sabe que o verbo é uma palavra que ela exprime, entre outros aspectos, ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Mas isso sempre em relação a um determinado tempo. Quando nós falamos de tempo, nós falamos presente, passado, futuro. Então, por exemplo, se você tem um exemplo assim, vocês viajaram na máquina do tempo. Aqui, é o verbo viajar, né, que está escrito viajaram, ele está indicando o quê? Está indicando uma ação. Um exemplo que podemos dizer, as netas estavam felizes durante a viagem. O avô ficou emocionado, né? Porque as netas estavam felizes. Então, as netas estavam felizes é o quê? É um estado de felicidade, né, dela. Então, o avô ficou emocionado, né? Então, o estado, ele ficou emocionado. Agora, um exemplo de fenômeno da natureza. Choveu quando anoiteceu. Então, chover e anoitecer são fenômenos da natureza. Então, isso daí são verbos. Então, os verbos, eles indicam um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. Agora, por exemplo, quando dois ou mais verbos com o valor de um só verbo, nós chamamos eles de locução verbal. Vamos dar um exemplo. Vocês nunca viajarão na máquina do tempo. Ou vocês nunca viajaram na máquina do tempo. Então, são entonações diferentes. Por exemplo, nessa pergunta que eu fiz, vocês nunca viajaram na máquina do tempo? Pois vão viajar agora. Ponto. Quando eu digo, pois vão viajar, esses dois verbos, vão viajar, tem somente um significado, de que seja viajarão. Então, vão viajar, ele é uma locução verbal. Então, por exemplo, um outro exemplo. Cada viajante tinha ido parar num momento de seu passado. Então, esses três verbos, tinha ido parar, equivale a parara. Então, cada viajante parara no momento de seu passado. Então, esse tinha ido parar é uma locução verbal. Os verbos, eles têm, na nossa língua portuguesa, eles pertencem a 3 conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, por exemplo, amar, dançar. Na segunda conjugação, são aqueles verbos que são terminados em ER. Então, por exemplo, vender, comer. Na terceira conjugação, são os verbos terminados em IR. Por exemplo, vestir, fugir. Agora, uma coisa importante é lembrar que todos os verbos que terminam em OR, como repor, supor, antepor, depor, etc., são derivados de por. E antigamente o verbo pôr era escrito poer. Então, historicamente, com o passar do tempo, ele perdeu essa vogal, então ele ficou por. Assim, então, por e seus derivados, eles também pertencem à segunda conjugação. Então, na próxima a gente continua.